Sem isso, você não vai atrair dinheiro para a tua vida. Essa receita aqui vai te deixar uma pessoa transformada com relação à tua visão de dinheiro. Qual é a tua visão sobre o dinheiro? Bênção ou maldição? Problema ou solução? Uma coisa que é verdadeira é que o dinheiro é sim uma bênção. E nós, todos nós, precisamos de dinheiro para a manutenção da vida. Não pagamos escola de filho sem dinheiro, não pagamos faculdade sem dinheiro, não nos vestimos sem dinheiro, não pagamos conta no mercado, não pagamos boletos, não pagamos aluguel. Sem dinheiro não se faz nada. Ele é necessário para a manutenção e funcionamento da vida humana. E a mentalidade sobre o dinheiro faz toda a diferença se você vai ter pouco ou vai ter muito. Eu quero compartilhar nesse vídeo que foi preparado com muito carinho com você sobre uma visão bíblica a respeito do dinheiro. Eu quero compartilhar com você aqui uma ideia, um princípio que transformou a minha vida financeira. Você sabe o que é TEACO? TEACO é uma sigla que cada letra responde por um princípio que eu quero aplicar aqui para mostrar para você um caminho para ter abundância financeira na sua vida. É possível ter mais dinheiro, sim. Eu quero falar com você que talvez esteja indignado porque não avança, a coisa não desenrola, né? Há tantos anos com o mesmo carro dando problema ali, você tem até orado a Deus, Deus, por que eu não tenho dinheiro? Sabe, infelizmente, o dinheiro foi de maneira muito mal ensinada para nós brasileiros, o dinheiro foi muito mal formatado na nossa mente e também na mente do cristão. Então eu quero te mostrar com essa receita um caminho para você ter mais dinheiro, prosperar financeiramente, ter abundância financeira nos teus celeiros. Vamos lá? TEACO, primeira palavra, T de trabalho. Eu não conheço ninguém que cresceu e prosperou sem trabalho. Não conheço ninguém que avançou sem trabalho. O trabalho faz parte do crescimento financeiro, porque o trabalho ele está vinculado à vida profissional. E a vida profissional, ela responde pelo dinheiro. Interessante o que eu vou falar aqui, mas eu conheço e eu sei também que tem gente me assistindo que conhece, ou que talvez seja até você, um santo homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, mas que não tem dinheiro. E precisa dele, mas que não tem. Uma coisa que é muito importante que eu quero te dizer, a primeira coisa com relação ao dinheiro é que nós precisamos respeitar o dinheiro. Porque a gente só atrai para a nossa vida aquilo que nós respeitamos. Entenda que eu não disse amar, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o respeito gera atração, o desrespeito gera afastamento. Você não gosta de ficar perto de ninguém que te desrespeita. Nós gostamos de estar próximos de pessoas que nos honram, que nos respeitam. O dinheiro também funciona assim. Se você é uma pessoa que vive dizendo dinheiro não traz felicidade, dinheiro não... menosprezando o dinheiro com as suas palavras e com a sua maneira de conduzir a sua gestão financeira, o dinheiro vai se afastar de você cada vez mais. Então o dinheiro ele tem que ser visto sim dentro de uma perspectiva bíblica e inteligente de que ele responde por muita coisa e ele atende necessidades aqui que só ele pode atender. Agora, por que existe uma diferença enorme de respeito e amor? Porque o amor, quando existe amor, por isso que a Bíblia diz para não amarmos o dinheiro. Porque quando a gente ama, a principal característica do amor, sabe qual é? Doar-se. Quando você ama, você se doa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Percebe que o dar sempre está conectado com o amor? A entrega total. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo deu sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Então, amor está muito ligado a uma entrega. Quando você ama o dinheiro, o que você faz? Você se entrega àquilo, transmitindo para ele uma fé que ele não merece. A nossa fé tem que estar conectada em Deus. Por isso que o dinheiro vira um mal e isso contamina e mancha a vida. Mas o dinheiro é uma bênção e ele pode sim
ele pode fazer parte da tua vida de maneira abundante se você seguir esses princípios. E o primeiro é trabalho. Eu vim aqui para te dizer, trabalhe duro, trabalhe pesado, dê o seu melhor, com o recurso que você tem. Olha o que diz Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Eu gosto muito também de 2 Tessalonicenses 3,10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Olha esse texto aqui de Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, trabalho é o caminho. Não se engane, não fica procurando receita mágica, não fuja do trabalho. Vai para cima, com trabalho duro, com trabalho honesto, e Deus vai te abençoar, isso vai te gerar bem mais dinheiro do que você tem hoje. Vamos para a letra E, de Teaco, estudo. Tem gente que parou no tempo, por isso que parou de ganhar dinheiro. Quem para no tempo, no sentido de conhecimento, busca de aprimoramento, para de ganhar dinheiro. Isso acontece com qualquer profissional, um médico. Tem médicos que já foram muito bem sucedidos e que hoje ficaram antiquados, ultrapassados, porque pararam de buscar conhecimento. A busca por conhecimento, gente, nós estamos na época da inteligência artificial e tem pessoas literalmente paradas. E eu não estou falando de ficar buscando conhecimento em YouTube de graça, não. Eu estou falando de pagar cursos online, de frequentar um curso presencial, de ler bons livros, de se informar e dar foco naquilo que você tem potencial para fazer. Mesmo que você seja um CLT, você está trabalhando na empresa, você tem um cargo, você sabe que a empresa tem outros setores que você não tem conhecimento para atingir, mas não busca nenhuma informação, não se aprimora. Entra num curso de inglês, vai aprender alguma coisa, faz um curso, cai para cima, estude. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre estudo? Olha só que interessante. Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios buscam o saber. Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, busca de conhecimento é fundamental. Por que será que Deus chamou Paulo, hein? Por que será que o Senhor Jesus foi lá parar Paulo no caminho de Damasco? Será que foi à toa? Por que ele não usou um dos 11? Ou Matias, que entrou no lugar de Judas Iscariotes? Por que Paulo? Porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem preparado, era um homem que falava mais de 2 idiomas, era um homem que tinha uma cultura que atendia a necessidade de Jesus de escrever o Novo Testamento. Deus prepara muita gente. Eu já ouvi homens iletrados, analfabetos, pregarem o evangelho com uma unção, com um poder, mas isso não é regra. A regra é estudar, buscar conhecimento, até porque 2 Timóteo 2,15 diz: apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós somos instruídos a buscar conhecimento dentro da palavra. Terceiro, vamos lá? Teaco, agora a letra A. Ambição. Nossa, mas essa palavra eu tenho medo dela. Eu não estou falando de uma ambição maligna. Eu não estou falando de cobiça. Eu estou falando de uma ambição santa. O que é uma ambição santa? É quando eu sou extremamente grato pelo que eu possuo, mas inconformado com o que eu ainda não tenho. Isso é muito forte, gente. Ambição saudável, santa, é ser grato. Eu não vivo reclamando, eu sou alegre, sou feliz com o que Deus me deu, com a casa que eu tenho, com o carro que eu ando, mas sou inconformado de não ter algo melhor. Por quê? Porque eu estou trabalhando, porque eu estou estudando e porque eu vou para cima. Porque eu tenho pique, eu tenho ânimo, vigor, eu quero conquistar. Então essa ambição faz parte. Quem pode falar contra a ambição vai ter que pegar a história de Caleb e jogar no lixo, porque o cara estava com 85 anos de idade e ele falou para Josué: Josué, eu vou subir, vou avançar e vou conquistar aquela terra, é promessa. Eu vou para cima, eu tô com a mesma força. Isso é ambição, de querer conquistar o que Deus te prometeu. Tem gente que recebe uma palavra de Deus e morre, e fica esperando numa rede. Davi era um cara que tinha ambição, recebeu a promessa, foi ungido e foi para cima, respeitando princípios. A Bíblia também tem alguns textos aqui interessantes de ambição. Gênesis 1:28, é ordem de Deus, está dentro do homem essa ambição, esse desejo de crescer, de avançar.
frutificai e multiplicai. Enchei a terra, sujeitai, dominem sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre a terra. Domínio, crescimento, avanço. Olha o que diz Salmos 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Tem crescimento, tem desenvolvimento. Eu gosto de Provérbios 4:18. Olha só. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vocês percebem que a Bíblia ela trabalha sempre com avanço, crescimento, passando de fase, elevando de nível. Olha só 2 Pedro 3:18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te garanto, não há crescimento onde não há ambição. Ambição é esse desejo de crescer, de melhorar, de ver as coisas funcionando melhor. Ambição para a tua vida espiritual, para o teu casamento, para a educação dos teus filhos, para os teus negócios, para a tua empresa, para o teu corpo, para a tua vida de maneira geral. Ambição é vontade de avançar, crescendo, estabelecido nos princípios da palavra de Deus. Aqui matou. Aqui está o grande segredo. Então vamos para outra? Vamos lá, hein? Essa receita aqui vai te deixar uma pessoa transformada com relação à tua visão de dinheiro. E aí o passo a passo, a maneira como você vai ser obediente a essas mensagens, você ouve isso várias vezes, compartilha com seus amigos, porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como que você vê o dinheiro. Pode ter certeza. Então vamos lá, teaco, nós já falamos de trabalho, de estudo, falamos de ambição santa, e agora nós vamos falar de coragem, ousadia, persistência. Porque mesmo o ambicioso, se não tiver coragem, existiu uma ambição dentro de Davi. Como que eu percebo? Eu percebo porque quando ele chega com o queijinho, com o pão ali na guerra, ele sai perguntando para todo mundo o que vai dar para quem derrubar o gigante, como é que tá acontecendo, o que vai ganhar. Percebe a ambição de Davi? Só que a ambição não basta se ele não tem coragem de juntar 5 pedrinhas e ir para cima de um gigante preparado, com espada, com lança, com escudo. A ambição só ficaria no campo da especulação se Davi não tivesse coragem para avançar. E talvez você me fale assim, Roger, o que está faltando para mim, irmão, é coragem. Coragem, porque eu tenho ideia. Eu sou bom para fazer, mas e se der errado? Eu tenho medo. Esse medo está te bloqueando. É melhor você se arrepender. Eu vou trocar a palavra. É melhor você se frustrar tentando do que se arrepender de nunca ter tentado. Você tem que tentar, você tem que ter coragem e ousadia. Mas como que é que eu faço para ter essa coragem e essa ousadia? Vá no nome do Senhor. Aqui que está o segredo. Por que todos os soldados de Israel não avançavam contra Golias? Porque eles estavam confiando no escudo, na armadura, na espada. Davi foi em nome de quem? Em nome do Senhor. Se você tem um desafio para conquistar e está com medo, se encha de coragem em nome de Jesus e vá em nome do Senhor, que aí não tem como dar errado, meu irmão. E se por um acaso você teve alguma tentativa, alguma coisa que deu errado no passado, tenha coragem para tentar de novo. Tente de novo. Eu gosto de vários versículos da Bíblia, quero aqui colocar um clássico, Josué 1:9, Deus falando para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Deuteronômio 31:6, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E vamos para o último. Teaco, a gente vai fechar a receita, oferta e liberalidade. Então vamos recapitular aqui. Teaco, trabalho, estudo, ambição, coragem e oferta, liberalidade, ter um coração piedoso, generoso. Sem isso, você não vai atrair dinheiro para a tua vida. Se você não começar a entender que sempre haverá 2 tipos de pessoa, um com a mão estendida para receber e outro com a mão estendida para ofertar. Sempre vai ter. Quem é você? Você está com a mão estendida sempre esperando alguém te dar? Ou está com a mão estendida para ofertar? A igreja da Macedônia, mesmo em meio à extrema pobreza, com o melhor que tinham, ofertaram para as outras igrejas que estavam em necessidade. Olha só o que diz o texto.
Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 11, 25. Uma pessoa generosa prosperará. Quem ajuda os outros receberá ajuda. 2 Coríntios 9, 7. Deus ama quem dá com alegria. Sem generosidade ninguém prospera. Eu posso te falar um segredo? Para você que é cristão, que crê em Deus, tem uma vida santa, até o ímpio, até o ateu já entendeu o princípio da generosidade, da liberalidade. Tem gente que não tem aliança com Deus e é dizimista em igreja e não fica discutindo sobre dízimo, sobre oferta, está desprendido do dinheiro. Por quê? Porque a prova do meu amor a Deus é esse desprendimento do dinheiro que é comparado a um Deus. As riquezas, mamon. Então isso é fundamental. A maneira como eu trato o dinheiro revela o que eu tenho no meu coração. E eu não estou falando de barganha. Eu estou falando de entender que a minha segurança, a minha paz, a minha salvação está em Deus e não na quantidade que eu tenho guardada de dinheiro, porque tudo que eu trouxe para essa terra aqui vai ficar. Tudo que eu conquistar aqui vai ficar. O Senhor Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, fica aí essa mensagem para que você prospere e tenha mais dinheiro na tua vida, que você consiga conquistar uma abundância financeira, porque é possível sim com trabalho, com estudo, com ambição, com coragem e com oferta liberal, com oferta liberalidade. Agora, eu quero encerrar aqui com um trecho. Mateus 16, 23. Mateus 16, 26. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu acredito que essa palavra que eu trouxe aqui, é esse jogo de letras, teaco, que significa esses princípios para alcançar uma prosperidade financeira, funciona, porque eu estou vendo isso funcionar na minha vida. Eu estou falando com convicção e autoridade de algo que não é possível dar errado se colocado em prática de forma diligente. E talvez alguém coloque em prática e daqui 10 anos esteja vivendo a melhor fase da tua vida. Talvez você já esteja vivendo hoje. Seja uma pessoa rica, próspera, riquíssima. Mas eu te garanto, sem Jesus nós não somos nada. Porque a diferença de riqueza para prosperidade está ligado à eternidade. Riqueza é ter muito aqui na terra e estar com o coração na terra. Prosperidade é ter muito aqui na terra, mas estar com o coração no céu, na eternidade. Isso faz toda a diferença. É a maneira como você entende o dinheiro que vai determinar a maneira como você trata ele. Como um servo, que de fato ele é, ou como um rei sobre a sua vida. Ele é um péssimo Deus, até porque só existe um Deus, o nosso Deus. Mas ele é um excelente servo. O dinheiro é um servo. E para esse servo fazer parte da tua vida e você ter cada vez mais, você tem que ter um coração disposto a resolver problemas das pessoas que estão ao teu lado. Quando você entender que o dinheiro é uma ferramenta para resolver problemas e você começa a lançar sementes, o dinheiro é uma semente que tem que ser lançado, você será exponencialmente próspero financeiramente. Mas lembre-se, de nada vale uma vida nessa terra cheia de glória, de fama, milhões de seguidores, fama, poder e tudo isso, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida. Porque um dia nós morreremos, rico, pobre, gordo, magro, careca, feio, bonito, famoso, todos nós morreremos. E a eternidade não é o dinheiro que compra, foi o sangue de Cristo que comprou a nossa alma. E para entrar no céu, basta fé no Senhor Jesus. Reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida a Cristo e começar uma caminhada santa junto com o Espírito Santo. Deus te abençoe, te prospere. Nós estamos aqui para trazer uma palavra que seja luz para o teu caminho, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.